organizou, fez a divisão da obra em capítulos, corrigiu várias vezes o trabalho, porque para se publicar uma obra não é fácil, são muitos anos de trabalho e é preciso um trabalho conjunto, e sendo um trabalho assim de equipa como foi este, resulta muito melhor. E portanto, esta obra para mim tem muita importância. Eu fiquei tão feliz ou mais com a publicação da obra do que com a publicação das minhas, porque esta, como eu vos disse, a escrita cotidiana em Portugal não é valorizada. Portanto, conseguir publicar uma obra destas é realmente um marco importante, mesmo para a Academia, para mostrar aos académicos que esta obra pode ser estudada. Vai ser importante para se conhecer um pouco da forma como se vivia Miranda do Douro na década de 50, 60, 70. Também serve para recuperar muito das tradições mirandesas, porque está aqui muito do património material e imaterial de Miranda. E tudo isto aparece como pano de fundo com a vida do Sr. João Luís, como o primeiro filão temático desta autobiografia. Eu começava só por dizer como é que eu conheci o Sr. João Luís. Eu já o conhecia de vista de Miranda do Douro, porque desde 2001 que tenho um projeto em Miranda do Douro de estudar o arquivo popular do padre Mourinho, e portanto costumo estar lá muitas vezes. E sobretudo uma semana cultural, que é uma semana em julho, por vezes encontrava o Sr. João Luís, não sabia quem ele era, ele também sabia pouco de mim, mas em maio de 2007 tive a sorte de ir à inauguração de uma exposição do Sr. João Pedro Luís na Casa da Cultura de Miranda do Douro, porque ele, além de escrever, também é artesão, faz artesanato. E eu fui ver a exposição de artesanato e gostei muito, tinha peças talhadas em madeira muito interessantes, e agora sei que algumas eram feitas com um arbusto mirandês que se chama anguelque. E gostei muito de ver o artesanato, mas do que eu gostei mais foi de uns dossiês que eu vi numa vitrine, tinha vários dossiês, que diziam a minha autobiografia. E depois tinha outras, tinha diários, tinha caderninhos e dizia os meus diários. Como eu sou investigadora da escrita popular já há alguns anos, eu fiquei extremamente curiosa com aqueles documentos, mas no dia da apresentação não pude falar com o Sr. João Pedro Luís. Só em 2010 é que eu voltei a encontrar na Semana Cultural Mirandesa, e então, nessa altura, eu creio que fui ter com ele um dia, estávamos num espetáculo lá de música mirandesa, e eu nunca mais o perdi de vista, não é? E depois fui ter com ele e perguntei-lhe como é que estavam os escritos dele, se ele continuava a escrever, e ele disse-me que já há vários anos estava a tentar editar a autobiografia, mas que não tinha tido sorte. Já tinha pedido a 2 professores de português, mas que eles tinham abandonado o projeto. E eu pensei, cá para mim, ainda bem que abandonaram, porque assim, se calhar, eu posso dar uma ajuda. Eu prontifiquei-me a ajudá-lo a publicar a autobiografia, e felizmente está para vocês poderem ver e ler, e tenho a certeza que vão gostar. Depois, queria referir a participação da Isabel Copio. Depois lembrei-me que a Isabela gosta muito de literatura, de poesia, gera 2 páginas de 2 escritores, do escritor do João Morgado, que escreve romances, e também do Joaquim Monteiro, que é poeta e que escreve poesia. E eu pensei que a Isabel seria a pessoa ideal para ajudar a fazer a revisão do texto, porque para fazer as revisões do texto e a composição do texto é um trabalho muito moroso, e é preciso ter tempo disponível para ler, reler e emendar o texto. Pronto, a Isabel fez este trabalho muito bem, e, como eu vos disse, foi ela que escolheu este título muito bonito, Instantes de uma Vida. Porque realmente é disso que se trata, não é? Porque nós não conseguimos registrar a nossa vida toda, mas conseguimos registrar pequenos momentos que depois
em conjunto dão uma leitura da nossa vida. Quanto ao conteúdo da obra, o primeiro filão temático, quer dizer, o principal tema é o testemunho de uma vida, a vida do Sr. João Pedro Luís, desde a juventude até 2007. Portanto, ele conta a sua juventude passada em Miranda e depois conta a sua vida adulta, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Mas o testemunho da vida do Sr. João Luís é um testemunho difícil, muito doloroso, porque o Sr. João Pedro Luís ficou sem mãe aos 15 anos e, portanto, teve que sair de Miranda, ele e os irmãos, não sei se todos, mas alguns tiveram que sair de Miranda e de um meio que Miranda na década de 60, 70 era um local muito mais isolado do que hoje. Portanto, as pessoas falavam mirandês, pouco falavam português e viviam uma vida muito mais difícil do que é hoje. E ele conta aqui num livro que andava descalço, ficava com bolhas nos pés. Quer dizer, hoje nós não conseguimos imaginar o que é isso, não é? Que as casas eram muito mais frias, a neve por vezes entrava dentro, passava pelos telhados e ficava em cima dos cobertores das mantas pesadas com que se dormia. Quer dizer, vocês hoje não conseguem ter uma ideia do que era a vida nessa época, não é? E de repente, quando a mãe do Sr. João Pedro Luís faleceu, o pai era barragista, portanto tinha que trabalhar nas várias barragens que existiam na altura e estava a trabalhar em Bagão, Carrapatel. E então o João Pedro Luís e a irmã mais nova, não é, tiveram de ir para Carrapatel, mas saíram de Miranda, do mundo onde falavam mirandês, onde viviam de uma forma mais rural, mais campestre, para um meio muito maior. Portanto, ele conta aqui a experiência dele, o que é que ele passou, as dificuldades que teve, sobretudo, ele fala muito da dificuldade da barreira que era o português. Para ele, o português era uma língua estrangeira. A língua materna do Sr. João Pedro Luís e dos irmãos era o mirandês. Portanto, ele, quando foi para o Carrapatel, no trabalho, tinha sempre medo que as palavras saíssem em mirandês e que não soubesse as palavras em português. E que fosse troçar, não é? E que os outros rissem dele. E, portanto, para um jovem de 16, 17 anos, imaginem o que isso era. Pronto, ele conta essas peripécias. E depois vai ter ainda outra infelicidade muito grande, é que o Sr. João Pedro Luís, a sua esposa foi muito doente, portanto, poucos anos depois de casar, do nascimento da sua filha, não é? A sua esposa ficou doente e o João Pedro Luís acompanhou e ajudou a esposa o mais que pôde durante 16 anos. Mas ele conta no diário, ao pormenor, tudo o que a esposa passou. As consultas aqui, o que lhes diziam aos médicos, os tratamentos que ela tinha de fazer. E ele conseguiu, os médicos a determinada altura davam-lhe poucos meses de vida, diziam que ela, havia uma médica até muito antipática e muito desumana, que é referida aqui no livro, que lhe dizia que ela se preparasse, que se confessasse que não tinha, quer dizer, que tinha meia dúzia de semanas de vida. E o Sr. João Pedro Luís, com o esforço dele, com o apoio que conseguiu dar, a esposa ainda conseguiu viver mais 4 anos. E, portanto, ele conta toda essa vida difícil e bastante sofrida que viveu com a esposa. E ele dedicou este livro à sua esposa. Depois, outro aspecto, portanto, a escrita também para o Sr. João Pedro Luís, a determinada altura, eu creio que funcionou como um escape, como uma catarse, como uma purificação. Era uma forma também dele poder libertar-se um pouco de todo aquele sofrimento, não é? De saber que a esposa era uma jovem, faleceu com 42 anos e 4 anos, e que ia falecer, que não tinha, a medicina não conseguia dar uma cura. E,
portanto, eu creio que a escrita para ele foi importante nesse sentido, de ajudar a passar um pouco aquele sofrimento. Depois, há outros temas relacionados com a família que eu também queria salientar. A amizade que mantém com amigos conterrâneos mirandeses há vários anos, desde a juventude até hoje. Os amigos que foram amigos dele da escola primária hoje continuam a ser seus amigos, portanto, isto é importante. E também um aspecto que também me tocou muito foi a relação afetuosa que tem com os irmãos, que também é evidente e hoje aqui, mais uma vez, se compreende porque é que eles estão tão próximos. E realmente na autobiografia também vemos sempre que ele tem inclusivamente quadras dedicadas aos irmãos. E também não queria deixar de referir a relação com a filha Marta e com o neto Isaac, que também não são esquecidos da sua biografia e também têm aqui partes que lhes são dedicadas. Depois, um outro filão temático é o filão temático de um cidadão esclarecido, crítico em relação à política local e à política nacional. É uma pessoa que conhece muito bem a cultura mirandesa, que preserva a cultura mirandesa, conhece a história da sua aldeia. O João Pedro Luís é representante da Junta de Freguesia, é representante da Aldeia Nova, a sua aldeia, na Junta de Freguesia de Miranda, e tem feito muito trabalho para melhorar as condições de vida das pessoas da sua aldeia. É um grande preservador, digamos assim, o guardião das tradições mirandesas. Fala muito da festa de São João das Arribas, da festa de São João dos Moços, dos jogos populares mirandeses, da fauna, da flora da sua terra. Portanto, é um grande conhecedor, muito conhecedor do património natural e do património material e imaterial de Miranda do Douro. Eu queria referir aqui uma parte que o Sr. João Luís costuma, é tão conhecedor do património mirandês que muitas vezes é convidado a ir falar. Por exemplo, foi convidado a ir falar sobre aves, falou sobretudo sobre o pombo da rocha, que ele diz que é um pombo que existe nas arribas mirandesas, não é? Foi falar, a convite dos técnicos do Parque do Douro Internacional, foi falar num congresso em Zamora. Portanto, o Sr. João Luís faz um trabalho muito importante pela divulgação da cultura mirandesa e da língua também. Eu queria deixar, já estou a terminar, para o final, os aspectos linguísticos importantes desta obra. O Sr. João Pedro Luís escreveu a autobiografia em português, porque foi a língua que ele aprendeu na escola, foi a língua que ele utilizou na sua profissão e, portanto, é a língua em que ele sente mais à vontade para escrever, até porque, infelizmente, não há muitos cursos de escrita mirandesa que deveria haver para... É uma das coisas que eu digo aqui no estudo introdutório. Eu creio que a Câmara de Miranda do Douro faria um bom serviço se patrocinasse, oferecesse aos mirandeses oficinas de escrita mirandesa, porque os mirandeses todos falam bem mirandês, porque o mirandês foi uma língua oral até há bem pouco tempo, não é? Mas precisa de ser mais escrita. E esta biografia, se fosse em mirandês, por um lado, para o mirandês era muito importante, mas se calhar não teria tantos leitores, não é? Portanto, também temos de pensar nesse aspecto. O que é que eu reparei que o Sr. João Luís fazia? Ele, ao falar das tradições mirandesas, dos costumes mirandeses, usava palavras em mirandês. E eu disse que seria muito útil, que ele devia manter as palavras em mirandês, mas desdobrá-las em português, traduzi-las para português, explicar em português. Porque os leitores da autobiografia vão ser mirandeses, mas eu creio e espero que sejam também muitos portugueses. E assim os portugueses também vão ficar a conhecer melhor Miranda e, se calhar, ao ler esta autobiografia, vão ter vontade de ir a Miranda. Então o Sr. João Luís fez isso, quer dizer, descreveu, explicou todos os termos em mirandês. Então nós temos
nesta obra conseguimos ter vários géneros literários muito interessantes, porque temos as histórias da vida do Sr. João Luís narradas em prosa. Depois ele conta a mesma história em verso, faz uma quadra a contar, a sintetizar a história que contou em prosa. Depois usa o diário, a partir, há uma parte da obra em que ele começa a contar o seu diário desde a década de 80 até 2007, com pormenor, com datas, com horas, com todo o pormenor. E depois, na sua prosa, ainda temos um glossário mirandês-português. Portanto, vejam os géneros literários que ele conseguiu introduzir nesta obra, sem pensar nisso. O que é mais curioso é que o seu naturalmente. Ele não esteve a pensar, agora aqui vou fazer prosa, agora paramento de poesia. Não foi nada pensado como fazem os escritores da literatura, não é? Ele fez isto naturalmente, saiu-lhe o texto assim. Portanto, esta parte da inserção do vocabulário mirandês é muito importante. Ao lerem a autobiografia, vão encontrar também algumas construções sintáticas antigas, medievais, que são características também do falar transmontano. Não só de Miranda, mas também encontramos no falar aqui em Vila Real, por exemplo, usar-se a preposição, uma construção perifrática. As pessoas aqui em Vila Real também dizem muito assim: eu vou a tomar café, e em Miranda também se diz, eu vou a comer, eu vou a fazer este trabalho. Estas construções são construções da Idade Média, que nós encontramos nos textos, por exemplo, de Dom Dinis, do século XIII. E que em Trás-os-Montes, porque nós estamos mais longe, felizmente, da capital, mantêm-se as construções antigas. E isso torna o português mais rico, porque temos mais construções. E então, no mirandês, estas construções do português antigo mantêm-se muito. Então, vão encontrar muito este tipo de construções nesta obra. E para terminar, eu queria só falar, então, que o Sr. João Pedro Luís é um guardião da cultura mirandesa, do património material e imaterial, e, no fundo, a sua obra fala dele com o pano de fundo que é Miranda do Douro, um paraíso natural e cultural, que é, infelizmente, desconhecido por maior parte dos portugueses. E então eu termino com uma citação que eu retirei da obra Património Herança e Memória, Cultura como Criação, de Guilherme de Oliveira Martins, que diz o seguinte, que fala da linguagem popular. A linguagem popular é um extraordinário manancial onde se encontram as tradições e as inovações. Teixeira de Pascoais, o autor de Arte de Ser Português, dizia que a linguagem popular é mais irmã do verbo divino do que a linguagem dos letrados. É a voz do sangue e da terra. E recordava o pego do rio, o boco dos vales, as horas mortas da noite, o nevoeiro da manhã, são frases populares de um misterioso e dramático sentido. É fácil perceber-lhes a essência da legenda sebastianista. Mas para percebermos a linguagem popular, temos de entender o seu sentido sábio, correto, e não a deturpação ou a asneira. Eu retirei isto na página 124 e 25, portanto, esta obra de Guilherme Oliveira Martins, e concordo plenamente com ele. A linguagem popular está mais próxima do sangue e da terra, e na autobiografia do Sr. João Pedro Luís é isso que encontramos. Uma autobiografia que nos fala do sofrimento que nós, às vezes, que vamos tendo durante a nossa vida, e também da ligação muito forte à terra. São estes dois aspectos, se calhar, os mais importantes da sua autobiografia.